Se você está na terapia há um tempo e aí se pergunta, mas cadê a mudança que eu não percebo? Ou eu não sei se eu estou evoluindo? Ou então, eu vou começar a terapia? Será mesmo que vale a pena investir meu tempo e meu dinheiro? Será que eu vou perceber tudo isso que falam que é bom ou não? Se você tem essas dúvidas ou se faz essas perguntas a si mesmo, esse vídeo é para você. Até porque, talvez você esteja evoluindo mais do que imagina. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber os pequenos passos e importantes de base que a gente dá no processo terapêutico. Eu sou a Juliana Conte, psicóloga, sexóloga, educadora em sexualidade e vou falar com você hoje sobre esse tema tão relevante. Sou professora de graduação e pós-graduação e proprietária da Clínica Conte, um espaço de saúde e bem-estar aqui em São Paulo, na Zona Leste. Te convido para ver esse vídeo aqui comigo hoje. Para começar esse vídeo, a gente precisa falar sobre as expectativas e realidade do processo terapêutico. Quem é meu paciente sabe muito bem que essa é a nossa primeira conversa. Logo no nosso primeiro contato, eu já falo sobre as fantasias que se criam sobre o processo terapêutico. Eu brinco, terapia não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. Por que eu falo isso? Às vezes você acha que vai chegar aqui na segunda-feira de um jeito, falar sobre suas angústias, traumas, questões e sair na sexta-feira completamente mudado. Ou então que você vai chegar no processo terapêutico num mês e depois de 3 meses a sua vida mudou completamente. E não é assim que funciona. Isso também não significa que você não possa ver mudanças durante esse caminho. Mas as pessoas estão querendo soluções mágicas, rápidas. Estamos num tempo de tudo muito imediato. Tudo é um videozinho de 2 segundos, 30 segundos, assim. Se eu quero alguma coisa, tem um remédio para resolver. Se eu quero emagrecer, tem uma receita milagrosa de um remédio milagroso. Se eu quero uma coisa, tem um vídeo numa rede social me dando uma solução rápida. E o processo terapêutico não é assim. Entenda, você não é um objeto que a gente conserta, que eu pego uma cola, uma espátula e vou modular. O processo terapêutico é algo profundo de conhecimento e de autoconhecimento. Requer tempo e entrega, principalmente da sua parte. E para isso, a gente precisa respeitar o seu próprio tempo. E o seu tempo não é um tempo cronológico, de relógio, é um tempo interno. E por isso que não fica pronto assim, ó, de flash. Você precisa se permitir, precisa acessar as suas questões. A gente precisa criar vínculo, nós precisamos elaborar algumas coisas. E mesmo que você venha muito disposto e muito aberto a acessar, a falar, tem coisas que você nem sabe que vão ser acessadas, faladas ou lembradas. E isso a gente só vai descobrir ao longo do processo. Então, equilibrar expectativa com realidade é fundamental para que não te gere frustrações. Eu falo para os meus pacientes que saber que o processo terapêutico é muito bom e que ele vai te trazer resultado a médio e longo prazo é ótimo para te tranquilizar. E que sim, o ideal é que a gente promova um espaço de escuta e acolhimento gostoso, saudável. Eu falo que, inclusive, eu adoro rir com os meus pacientes, não tem nenhum problema. E que a gente pode rir, a gente pode se divertir, a gente pode falar de coisas boas, mas que, inevitavelmente, também falaremos de angústias
que algumas sessões vão ser muito pesadas, que tem dias que eles vão sair muito angustiados, e isso também faz parte do processo terapêutico. Então não podemos iniciar achando que vai ser tudo um mar de rosas e que eu vou chegar num dia e só vou falar das minhas angústias e problemas ou traumas, vou trabalhar eles de forma linear para resolver um atrás do outro e depois de um determinado tempo, 1 mês, 2, 6, enfim, eu saio com todos os meus problemas resolvidos. Quem dera se fosse assim, eu ia adorar, o meu trabalho seria tão mais fácil e a minha vida também. Mas infelizmente não é assim que acontece. Ah, Juliana, mas então por que tantas pessoas também desistem do processo terapêutico ao longo do caminho? Sabia que isso é muito comum? Nossa, e como é frustrante quando isso acontece. E não é porque a pessoa não possa desistir, a pessoa possa mudar de profissional, às vezes não houve essa identificação, mas é porque normalmente, quando isso acontece, é porque a pessoa não elaborou direito aquele primeiro passo que eu acabei de te falar, né, da idealização. Elas começam a se cobrar de uma resposta rápida e não percebem a evolução que está tendo. Acontece muito de comparações. Ah, mas o fulano está em terapia há menos tempo que eu e já está melhor. Sabe aquela coisa de que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Mas o vizinho foi para terapia por qual motivo? O vizinho faz terapia há quanto tempo? Quais são as questões do vizinho? Qual é a realidade do vizinho? Será que o vizinho foi para terapia para decidir se casa ou compra uma bicicleta e você está reestruturando toda a sua vida, carreira e família? Talvez o dele seja mais fácil mesmo, em 3 meses ter uma melhora. Então, quando a gente olha de forma superficial e faz essas comparações, não é muito justo nem com você, nem com o vizinho. Também tem uma outra situação que ninguém sai por aí dizendo que, nossa, eu tô na terapia e tá muito difícil, tá dolorido, tá angustiante. As pessoas falam que ou não faço, não, ninguém conta, é segredo absoluto, afinal, né? Ué, terapia é coisa pra louco, não é mesmo? Sabemos que não é, mas ainda se falam. E quando falam, dizem o quê? Não, tá tudo ótimo, tá indo tudo bem. Por quem é que chega em você e diz assim, nossa, minha terapia tá puxado, viu? Tá difícil de aguentar. Ninguém fala. É a mesma coisa, né? Alguém te conta que tá com problema e dificuldade, se não for ali pra muita intimidade? As pessoas dizem, tá tudo bem, não, vai passar, tá tudo ótimo. Então, quando as pessoas desistem, muito é por frustração e por não entender o processo, né, e achar que não vai chegar a lugar algum, ou por não reconhecer os passos que está dando, e os primeiros passos, eles são um pouco mais lentos, mas eles são fundamentais, de base. Sabe quando a gente está construindo uma casa e parece que demora demais para fazer a fundação e você só queria ver a casa subindo? Quando ela começa a subir, até depois é rápido, né? As paredes e fazer tudo. Mas a base da casa, a fundação mesmo, demora mais, porque é ela que sustenta tudo. Então, os primeiros passos da terapia é essa base. Ela demora um pouquinho mais, mas é o que vai sustentar todo o seu progresso. Mas também é importante pensar que tem um lugarzinho das pessoas desistirem quando elas não dão conta emocionalmente do que estão entrando em contato na terapia. E aí eu faço abro uma outra caixinha, né, um outro alerta. Quando for isso, é importante você pensar o quanto está difícil para você e ter essa troca com o seu analista, com o seu psicólogo. E dizer isso, tá muito difícil, né? Porque eu acho que ter essa sensibilidade do profissional de entender que aquele determinado assunto ainda não é um assunto para aquele momento, por mais que seja o grande nó daquela pessoa, ele não está pronto. Porque às vezes o paciente vem pra gente e fala, olha, eu preciso me separar, um casamento. Eu cheguei aqui porque eu quero me separar.
Só que isso vai ter tantos desdobramentos e você percebe que antes você precisa trabalhar uma base. A base da construção dessa família, a base da relação dele, dela, não importa, familiar com pai, com mãe, com filho, a relação, como começou esse relacionamento, por quê. E se você simplesmente começa a falar sobre essa separação, todo o resto desmorona. E aí quando você começa a trabalhar isso e a pessoa acha que simplesmente tem que decidir se separa ou não dá conta emocionalmente. E aí a pessoa sai da terapia. Aí a pessoa para a terapia sem decidir se separa ou não, com mais um problema porque não conseguiu resolver e com algumas questões que foram levantadas na terapia sem acompanhamento. Enfim, muito pior do que começou e aí sai dizendo que a terapia não serviu de nada. Então, se você vai começar um processo terapêutico, entenda, é preciso tempo, se permitir tempo para ter esse acompanhamento e o processo com você mesmo. Agora, se você já faz terapia e acha que não está evoluindo, que está perdendo tempo, pensa constantemente em parar o seu processo terapêutico, eu vou te ajudar a perceber os sinais que você pode não estar reconhecendo, dos passos sim que você pode estar dando de evolução, de percepção, para você avaliar o seu processo terapêutico. E eu tenho certeza que depois dessas dicas que eu vou te dar aqui, você vai olhar com um pouco mais de sutileza para o seu próprio processo terapêutico. Mas antes disso, você já sabe, aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você recebe notificações dos novos vídeos, curte, compartilha, manda esse vídeo para aquele amigo que precisa também ouvir as dicas de como avaliar se o processo terapêutico está evoluindo ou não. Vai lá, eu espero! Então vamos a alguns sinais que você pode repensar sobre o seu processo terapêutico para ver que sim, ele está te dando sinais de evolução. O primeiro deles, e eu acredito que é a grande base para todos, é que você está construindo ou já construiu um bom espaço de segurança para falar sobre as suas questões. Se você chega no seu lugar de terapia, seja presencial, no consultório do seu psicólogo, ou mesmo no online, naquele momento que você vai para a terapia e você fala: ai, hoje eu tô em terapia, eu vou poder falar, eu vou poder elaborar, eu vou poder xingar, explodir, falar das minhas emoções, seja o que for. E esse lugar é seguro para mim? Eu vou poder chorar? Não importa. Significa que você construiu um bom vínculo e você tem um espaço seguro e de acolhimento. E dali em diante você já vai construir um bom caminho terapêutico. Com isso, eu tenho certeza que você já tem se percebido diferente nas reações. Reações com o que você sente ou como você reage. Isso não significa que você já mudou completamente. Mas sabe aquela coisa que você fala assim: tô sentindo uma coisa aqui, que é isso? De onde tá vindo? Acho que é daquilo ali que acabou de acontecer. E quando você chega na terapia, você consegue nomear: eu senti isso. Pode até que você não faça todas as ligações sozinho ainda, mas você começa a perceber coisas diferentes. A terceira coisa, começa a impor limites. Se em algum momento você já conseguiu dizer não para alguém ou alguma coisa que você não queria. Esse costuma ser uma das primeiras coisas que acontecem e também das mais difíceis, que a gente tenta colocar limites e aí a gente consegue um, aí não consegue outro, aí consegue de novo. Quer dizer assim, não quero hoje, não vou sair, ou falar para um colega de trabalho: eu não consigo te ajudar nisso nesse momento. Você fala: nossa, como foi difícil falar esse não. Ou dizer assim: poxa, não sei, aí você fica aquilo que você aceitaria sem nem pensar, você fala: ai, foi difícil, mas eu consegui dizer de um jeito diferente. Você já está reagindo de um jeito diferente. E isso é muito positivo. Quando você consegue perceber que reagiu a algo de outra maneira.
principalmente quando são explosões, né? Isso é fácil da gente perceber. Nossa, eu teria explodido, eu teria brigado, eu teria, sabe, xingado, e eu segurei, pensei, falei, não é a hora. Esperei passar aquele momento, depois eu fui lá e falei, olha, não gostei disso aqui. E aí consegui conversar, depois, não, falei mais, falei menos, não importa, mas naquela hora da explosão eu segurei e não explodi naquela hora, né? Normalmente é uma reação um pouco mais fácil da gente perceber, tá? Pode ter outras reações, mas essa é mais fácil. Então você está conseguindo se perceber diferente. Essas dicas que eu te dei parece que passam de forma muito sutil. São aqueles passinhos pequenos do dia a dia que passam despercebidos. Mas é a nossa base. Lembra que eu falei agora há pouco? A base da construção da casa? Que a gente precisa começar de pouquinho em pouquinho para ir melhorando, para ir fortalecendo. A gente precisa começar uma vez, aí depois a gente vai fazendo um pouquinho melhor, aí na outra vez a gente não conseguiu, mas a gente vai pensar o porquê não conseguiu, e aí a gente tenta de novo. Então assim, quando você percebe que você tá sim prestando atenção nos seus sentimentos, prestando atenção nas suas emoções, reações, prestando atenção no outro, impondo limites quando o outro invade o seu espaço, enfim, é muito importante. E se permitir olhar para você, né? Que o processo terapêutico, o espaço terapêutico, seja um lugar seguro para que você possa falar, refletir, processar tudo isso e olhar não só para o aqui e agora, mas também para o seu passado, para a sua construção como ser humano e também, daqui um pouquinho, para o seu futuro, né? O que você quer daqui para frente? Quais são os seus objetivos, seus sonhos? Porque às vezes a gente também está muito fechado naquilo que a gente acha que tem que ser o certo e não se permite olhar para os nossos sonhos e desejos reais. Então, se esses passos já estão acontecendo e se você consegue perceber eles aqui e acolá, pode ter certeza, o seu processo terapêutico está caminhando bem. Mas deixa eu fazer um adendo em tudo isso. Entenda muito bem, a evolução não é linear. A gente não começa de um ponto e vai subindo como um gráfico lindo de evolução. Nós sempre temos altos e baixos em tudo na nossa vida. O processo terapêutico não seria diferente, muito pelo contrário, porque está mexendo com a base da nossa estrutura da vida. Então, quando eu digo que a gente vai reconhecer emoções, sentimentos, agir diferente, eu posso conseguir hoje e amanhã eu não consigo, e depois eu consigo de novo, aí depois eu não consigo 2 vezes, depois eu consigo 3. Então, não é uma evolução perfeita. Ele não é 100% linear de fato. Então, a gente vai sempre lapidando, entendendo as reações. Para cada pessoa é de um jeito, para cada pessoa é numa velocidade, né? É um processo diferente. Então, tenha que olhar sempre para você. Tenha a comparação que a gente falou agora há pouco, né? Você tem que se comparar com você mesmo, como eu estava antes e como eu estou agora. Não se compare com o vizinho, né? Você tem que se comparar consigo mesmo, como eu estava quando eu comecei e como eu estou agora. Antes eu não conseguia nada, agora eu consigo de vez em quando. Poxa, já melhorou. Antes eu conseguia uma vez, agora eu consigo 2. Agora eu consigo perceber antes, agora eu consigo reagir de vez em quando. É isso que vai mostrar a sua evolução. Então, se você está no processo terapêutico, pare um tempinho, olhe para trás, veja todo o seu processo, a sua evolução, mas olhe com muito carinho para você mesmo. Não faça esse pré-julgamento, essa comparação com aquilo que você imagina que você deveria ser ou estar, ou só o seu desejo do que você quer, e sim do processo que você está construindo para você mesmo. E se você vai iniciar o processo terapêutico ou está pensando se vale a pena ou não, se dê uma chance, acredite no processo, mas se permita ter tempo também. O processo terapêutico não é
miojo, como eu brinco, não é 3 minutos. Ele precisa de tempo, mas eu te garanto que ele vale a pena. E quando a gente permite ele acontecer, respeitando o tempo e o limite de cada ser humano, respeitando a história de cada um, ele traz mudanças significativas. Ele pode ser um espaço de acolhimento, de transformação e de boas construções para o futuro. Então, permita-se se conhecer, valorizar os seus pontos fortes, conhecer e talvez mudar o que tiver que ser mudado, mas principalmente se fortalecer para ter as mudanças que você quer ter. E isso você precisa se permitir tempo. E esse processo vale a pena, mas ele não é fácil. Eu sei disso, mas eu garanto que você vai sair desse processo muito melhor do que você entrou. Mas agora eu quero saber, será que caiu alguma ficha por aí? Te fez pensar, refletir? Você que já faz terapia, fez sentido para você? Te fez rever algumas coisas? Você que está pensando em começar a terapia, qual a sua dúvida? Aonde é que está esse nozinho que ainda não foi para frente? Comenta aqui no vídeo que eu mesma vou vir te responder. Eu vou adorar ouvir vocês e bater esse papo com vocês. Então espero o seu comentário aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!